teremos agora o Cláudio Lucinda sobre a apresentação aí do artigo dele sobre restrição de uso, né, de pregões de robôs eletrônicos, né, pegando como exemplo o caso de leilões em café da Comprasnet. Então, o Cláudio vai apresentar o artigo dele e, na sequência, o Filipe vai tecer aí os comentários sobre a apresentação aí da pesquisa do Cláudio. Cláudio, obrigada novamente aí por participar na nossa apresentação aí da sua pesquisa. Acho que vai ser bem interessante entender aí, em especial, como é que tem se dado, né, o uso. Enfim, a gente sabe aí que é uma questão bastante relevante, né, o uso de robôs eletrônicos, de como é que isso pode estar impactando aí a própria dinâmica dos pregões, dos leilões aí, nessas licitações. Obrigada. Fabiana, muito obrigado. É sempre uma satisfação estar participando dos eventos do IBRAC, é uma satisfação estar aqui a gente conversando com practitioners, acadêmicos na área de organização industrial e antitrust, e vai ser muito legal apresentar uma pesquisa que é do André Menegatti e minha. Eu orientei na pesquisa de mestrado. O André está por aqui, mas ele vai ter que sair daqui a pouco. Um trabalho primoroso e sobre um tema que eu acho super interessante. Enquanto isso, deixa eu ver se eu compartilhar a minha tela aqui, tá? Perfeito. Ok, então esse é um trabalho derivado da dissertação de mestrado do André, lá comigo em Ribeirão Preto, na USP em Ribeirão, agora ele está aqui em São Paulo, no DMA, e é sobre medidas restritivas do uso de robôs em pregões eletrônicos do Comprasnet. A gente vai focar em um produto específico, que são os leilões de compra de café. Tá? A apresentação, se não me falha a memória, Fabi, só confirma para mim, eu tenho 20 minutos, é isso? Perfeito. Uhum. Tá. Tá bom. Então, qual é? A apresentação está um pouco mais longa, eu vou editar aqui ao longo do andamento, mas eu vou começar com algumas figuras, e eu acho que isso também é um trabalho primoroso do André de ter conseguido navegar pelas atas dos leilões do Comprasnet, e a gente tem alguns leilões em que o comportamento é um comportamento bem peculiar. Então, aqui a gente tem um leilão de 2011, também de cafés, onde a gente tem os principais participantes, os mais ativos. Então, tem a bolinha vermelha e tem o xizinho azul. E o que a gente nota é que o sujeito da bolinha vermelha, ele sempre vai jogar o preço um bocadinho, um epsilon, para baixo do cara que está com o xizinho azul. Comportamento particular, ou seja, ele sempre está jogando um epsilon para baixo. Mas, assim, você poderia racionalizar de alguma forma um indivíduo de verdade ali atrás do CNPJ fazendo isso. Outros são mais complicados, tipo esse aqui. Aí o que está acontecendo é o xizinho está em um período de tempo absolutamente idêntico, jogando um lance um pouquinho para baixo. Então, você vai ver que os xizinhos estão sempre mais ou menos a mesma distância no tempo das bolinhas. Aí não é uma questão de racionalidade, se tem um ser humano, não, é meio peculiar que a pessoa sempre faça o lance um número exato de instantes do tempo. Tá? E aqui um terceiro, que você vê o desconto, por exemplo, você tem dois agentes aqui, esse agente sempre vai descontar 1 centavo, esse aqui vai descontar 10 centavos, depois esse aqui volta para ter 2 centavos, depois eles ficam com 1 centavo para baixo. São comportamentos bastante curiosos, para dizer o mínimo, e, obviamente, isso apenas são exemplos mais aparentes de comportamentos que são meio indicativos de que não tem apenas um agente humano fazendo esses lances na plataforma. Isso já chamou a atenção a muitas pessoas, e chamou a atenção também
de muitos agentes públicos, e isso levou a mudanças no processo de licitação no Comprasnet, que é o maior portal de compras públicas do Brasil, provavelmente da América Latina também. Então, quais foram essas regras? Essas regras foram em dois momentos. O primeiro delas em 17 de janeiro de 2012, ou seja, você tem um limite mínimo de intervalo entre lances de um mesmo fornecedor. E em 2014, você tem a implementação da regra que obriga que você tem 3 segundos para cobrir o melhor lance. Tá? Essas medidas elas foram implementadas com o objetivo explícito de limitar a utilização de algoritmos chamados robôs que fizessem lances no lugar dos bidders. Tá? Esse é um debate longo, a gente vai analisar até 2016, e aí a gente vai se fazer uma pergunta que é muito parecida com a que o Guilherme se fez. Obviamente, o Guilherme fez um contexto bastante próximo do antitrust, que é o ambiente onde ele está trabalhando. Agora a gente vai fazer uma avaliação, uma pergunta muito parecida, no contexto de licitação, no contexto de procurement, que são quais os efeitos dessa política e quais variáveis a gente vai olhar nessa política. Bom, a primeira das variáveis que a gente vai olhar são os preços dos contratos do governo federal. Segunda pergunta é, qual o efeito sobre o número de participantes nos leilões do Comprasnet? São as dimensões que a gente vai olhar. Obviamente, o Comprasnet, pelo próprio tamanho e pela própria variedade de produtos que são transacionados ali dentro, tem de tudo. Fica difícil você falar, vou fazer isso em geral nos contratos do governo federal, porque a própria diversidade de produtos e diversidade de contextos onde as licitações acontecem, os processos licitatórios acontecem no Comprasnet, faz com que isso seja difícil. Então, a estratégia que a gente fez foi a seguinte, olha, vamos pegar um produto que seja razoavelmente homogêneo, que seja ubíquo, ou seja, ele esteja em todos os lugares da administração pública, que a gente observa em muitos lugares, e por causa disso, que não apenas esteja em todos os lugares, mas que a compra seja frequente o suficiente para que a gente tenha variação, não apenas geográfica entre os estados da federação, não apenas de valores, mas também ao longo do tempo. Ainda que essas licitações elas não sejam regularmente espaçadas no tempo, é bom que a gente tenha leilões acontecendo espalhadinhos no tempo. E daí a gente foi e escolheu o café. A gente pensou em outros produtos, pensou em papel A4, pensou em papel higiênico, mas no final o que a gente foi fazer foi para café. E aí a segunda coisa que a gente tem a gente vai usar também a metodologia que o Guilherme falou no painel anterior, que é a metodologia das diferenças e indiferenças. E para ter a metodologia de diferenças e indiferenças, o que a gente precisa? A gente precisa de um grupo que sirva como controle, ou seja, um grupo que você não tenha a incidência ou a regra ou a política acontecendo. O que a gente tem uma vantagem é que em São Paulo existe uma bolsa parecida com a Comprasnet, mas específica do governo do estado de São Paulo, que chama BEC, Bolsa Eletrônica de Compras. E as bases de dados também são razoavelmente, facilmente manipuláveis, você tem uma API que você consegue puxar as coisas. Então, a gente tem um produto, a gente tem um café, a gente tem o grupo de controle, que é as compras de café do governo do estado de São Paulo, e a gente tem a política,
São a política de 20 segundos e a política de 3 segundos, 20 segundos entre lances e 3 segundos para cobertura. A partir daí, a gente vai seguir uma metodologia bastante consagrada na literatura, que é o diferenças e indiferenças. Então, basicamente, essa é a equação de interesse. Aqui, nesse lado, a gente tem o logaritmo do preço ou o número de fornecedores no pregão e no bimestre T. E aí a gente tem as coisas aqui. Muito bem. Então, o nosso corte é de 2011 a 2015. Antes de março de 2011, você teve umas mudanças na regra que podiam interferir nos resultados. Nosso produto, café em pó, torrado e moído, embalagens padrão, 250 gramas, 500 gramas ou 1 quilo. É simples e homogêneo, mitiga problemas de heterogeneidade. Assim, nós sabemos que cafés em geral têm mais heterogeneidade, mas como a gente está falando de cafés comprados em licitação pública, a gente assume que essa heterogeneidade não é tão grande assim. Muito bem, comprado regularmente, a gente tem 3.147 leilões do Comprasnet, 2.268 leilões da BEC. O que a gente faz aí? A gente apresenta os dados, a gente tem alguns controles para lidar um pouco com essa heterogeneidade, falar um pouco dos dados estão aqui, ou seja, a gente tem a entidade compradora, tem os horários relevantes, o histórico de lances, todas essas coisas. As estatísticas descritivas, eu vou passar batido, vou passar um pouco sobre isso aqui. O que eu quero mostrar? O que é legal é que já dá para, e isso é bom quando a gente está falando em análise de forma reduzida, os números eles aparecem já nas tabulações e nas estatísticas descritivas, algumas coisas que são claras. Primeiro, a BEC vai ter preços mais baixos do que o Comprasnet, a capacidade a compra na BEC é menor, a compra na BEC é maior que a compra no Comprasnet, mas tudo funciona no método de diferenças e indiferenças. E aí, aqui eu vou passar um pouquinho. Muito bem. Primeiro, só para mostrar para vocês, a regra funcionou? Funcionou. Depois, antes dos 20 segundos, o intervalo médio de lances tinha um monte de lances por aqui, depois dos 20 segundos, a distribuição ficou toda amontoada para cá dos 20 segundos. Para o lance de 3 segundos, para lance de cobertura, mesma coisa, você tem isso aqui, tem alguns valores aqui, mas isso é claramente algum errinho da fonte bruta dos dados. Agora vou passar um pouquinho para cá. Deixa eu mostrar os resultados. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, a gente tem 2 tratamentos. O primeiro dos tratamentos foi 20 segundos entre os lances de um mesmo bidder, de um mesmo licitante. O segundo deles é, em cima dos 20 segundos, você tem os 3 segundos para para os lances de cobertura. O que a gente nota à medida que a nossa especificação central é essas 6 aqui, enquanto essas daqui são com controles um pouco menores. A hora que você vai controlando coisas como, efeito fixo de unidade de federação e bimestre, efeito fixo de município e de unidade compradora, quando você controla por qualidade e embalagem, a partir daqui, você já começa a ter o efeito na faixa de 0,15% para o lance para o preço do melhor lance, o preço de fato que se foi fechado. O nosso modelo explica bastante, ou seja, 71%. Tá? Aí a gente faz uma outra análise, que é o seguinte: como o Comprasnet cobre
o Brasil inteiro e a Bolsa Eletrônica de Compras cobre só o estado de São Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as unidades da Comprasnet que são baseadas no estado de São Paulo, e aí a gente faz a comparação BEC contra Comprasnet em São Paulo. E aí a gente vê que os efeitos também são tudo na mesma faixa, 0,14, 0,15, tá? Então, 15 ou 14%, estatisticamente não tem diferença, mas o que vai acontecer do ponto de vista de dinheiro, do ponto de vista de custo dessa política, a gente tem pro valor comprado de café nesse período, ou seja, entre a implementação da regra dos 3 segundos e 31 de dezembro de 2015, a imposição dessa regra significou que na compra de café você gastou no total 40 milhões, se você considerar a amostra completa do Comprasnet, se você considerar a amostra completa só... se você considerar a amostra composta só pelos leilões do Estado de São Paulo, isso dá um custo a mais de 2,4 milhões de reais. A gente tem alguns pregões que não tinham os dados completos, tinha alguma coisa de errinho. Desculpa, aqui é o valor completo. O dispêndio utilizado nas licitações foi 40 milhões e 2,4, então o delta preço por causa da política, 6 milhões 337 mil para aqueles na cidade de São Paulo. E aí, isso é uma coisa consistente com o argumento de que a competição entre os robôs ia puxar o preço um pouco mais para baixo. Você tem vários argumentos vários argumentos teóricos que diriam exatamente o que a gente espera. O que a gente vai ter, acho que só para falar um pouquinho aqui, deixa eu passar isso um pouquinho mais para frente aqui, quero mostrar um pouco a questão dos compradores. Então, a gente fez a mesma análise para os compradores, o número de licitantes em cada um dos leilões. E aqui o que a gente nota é um efeito no sentido de aumentar o número de licitantes nos leilões com a entrada da regra de 3 segundos. Então, você está aqui falando, na média, 3,6 licitantes a mais após a entrada da regra de 3 segundos, e a gente acha que também um efeito positivo na entrada dos licitantes para a regra de 20 segundos. Para o Estado de São Paulo, essa questão continua, esse número dos 3 segundos é mais ou menos igual, quer dizer, um pouquinho maior, mas também aparece mais aqui. Muito bem, então, qual é a ideia? Os resultados aqui, eles sugerem que as regras de intervalo mínimo vai ter um aumento no número de fornecedores, e a ideia de paralelismo de tendências aqui é um pouco mais frágil, mas a gente tem, o que isso aponta é que o aumento no número de fornecedores vai ser compatível com a entrada de fornecedores que eu diria não marginais, inframarginais, ou seja, não são aqueles, são fornecedores marginais, ou seja, aqueles que têm um custo marginal de oferta mais alto e que provavelmente vão acabar não sendo aqueles que vão oferecer o produto para o comprador no final, que faz algum sentido aqui. E depois nós fizemos um monte de testes de robustez, testes de placebo para verificar se você tem algum tipo de antecipação, se a gente está capturando alguma coisa que tenha acontecido antes. Aparentemente não, vou passar um pouquinho.
não tem evidência de mudança concorrente, há um pouquinho de antecipação, mas é bem pequeno. E aí, com tendências lineares, a gente não acha efeito de problema de paralelismo de tendência para lance, a gente acha um pouco de problema de paralelismo de tendência para o número de participantes, como a gente tinha falado anteriormente. Para fechar, e aí eu acho que eu gasto meus 20 minutos, do ponto de vista de avaliação de política, essa regra de 3 segundos entre lances de cobertura resultou em aumentos de gastos públicos na ordem de 6 bilhões em âmbito nacional, 337 mil no estado de São Paulo, entre este período. Olhando só café, tá? Imagina, não sei outras coisas, acho que é uma coisa interessante para se fazer, mas é só para o café. Há evidências de aumento de número de participantes, provavelmente essa evidência ela não é tão forte quanto a de preços é bem redondinha, mas se essa evidência existe, ela é no sentido de trazer bidders ou licitantes que não são os de menor custo, são os marginais aí, quer dizer, são os marginais. Muito bem, então, a gente tem aqui a moral da história, a entrada de concorrentes, ela vai reforçar que as regras restritivas podem resultar em preços mais elevados, e não por causa da diminuição de número de fornecedores. E é isso aí, está o meu e-mail para contato, e eu segui, acho que os 20 minutos que me eram atribuídos. Perfeito, obrigada, Cláudio. Filipe, por favor. Bom, antes disso, super obrigado pela oportunidade, Cláudio, André também. É muito bom o artigo, um tema super relevante, acho que o método interessante, bem aplicado, são só parabéns lendo, acho que recomendo todo mundo a dar uma olhada, quando estiver disponível, não sei se está disponível online já. Quando eu estava lendo o artigo, eu estava até pensando para vocês de que um dos tópicos mais quentes no Antitrust hoje é a questão de cartéis de algoritmos inteligentes, e eu não sei se vocês não exploram isso na base de dados, eu não sei, vocês têm uma base de dados tão rica, e essa é uma discussão tão teórica que qualquer artigo que mostra se que eles aprendem ou não aprendem é garantido publicação em qualquer lugar. Então tem um artigo novo aqui sobre cartel de posto de combustível na Alemanha, está todo mundo discutindo, embora ninguém esteja falando com posto de combustível na Alemanha, então acho que seria uma possível extensão desse projeto para ver se tem algum dado ou não, algum resultado. Sobre os comentários específicos em relação aos métodos, eu sou economista amador aqui, então se eu falar alguma besteira, vocês descontem totalmente. Acho que eu tenho 3 comentários principais para fazer. A primeira, eu senti um pouco de falta no artigo de mais variáveis explicativas da base de dados em si, tá? Eu acho que vocês têm basicamente preços médios de compra e tem um gráfico de log de quantidade comprada, mas a gente não sabe muito bem quantos compradores em média, qual a média de compradores por unidade compradora, se os agentes se repetem nos diferentes períodos ou não. Então, como a gente tem que entender se a BEC e o Comprasnet são, de fato, comparáveis ou não, e como o período de vocês, o período base, vai um pouco bem mais curto do que o período de tratamento, são 9 meses contra quase 4 anos, eu acho. Ter mais dados possíveis sobre quem está comprando ou não está comprando seria interessante. Outra coisa também é que, até onde eu entendo, para você ter diferença em diferença com efeitos fixos funcionar bem, você precisa ter bastante variação entre a unidade compradora, né? Então, acho que, para vocês em particular, quase todos os resultados, quando você olha para o gráfico se olha para os gráficos aqui, quase todos os resultados... Não, estou na tela errada. Quase todos os resultados vêm do efeito de diferenças quando você coloca unidade compradora aqui também. Então, acho que a gente precisa entender melhor o que está sendo capturado, não está sendo capturado, porque aqui tem muita variação entre os grupos. Então, vocês falam que os preços em São Paulo, do governo federal em São Paulo, vão de R$ 5 a R$ 35 o quilo, e governo estadual entre R$ 73 o quilo. Então, tem muita variação. Entender melhor o que está essa variação também ajudará a gente a entender melhor como é que vocês limparam a amostra. Tem uns cortes lá que eu acho que, para quem está lendo, apareceram meio, a gente cortou aqui, puxou ali, alguma coisa.
não ficou tão claro, eu acho que seria bom esclarecer isso um pouco. Uma segunda coisa que eu achei interessante aqui, e que reforça essa questão dos efeitos fixos da unidade compradora, é que os resultados de vocês são quase contra-intuitivos, né? Porque se você olhar para os gráficos, você acharia que foi o oposto, você acharia que, nossa, o preço está caindo e o número de compradores está caindo um monte, mas de repente quando você controla, e claro que isso aqui mascara as variações intra-unidade compradora, e o teste de vocês faz total sentido e mostra que, na verdade, os resultados são um pouco o oposto do que você está vendo aqui. O que eu achei é que, dado que a maior parte dos efeitos do resultado, né, desse resultado de 15% vem de quando você acrescenta esse efeito fixo de unidade compradora, eu fiquei pensando se talvez vocês não conseguem fazer um matching que corrobore o resultado de diferenças em diferenças. Talvez como você pegar o estado de São Paulo, talvez você tenha o mesmo fornecedor fornecendo o mesmo tipo de café para duas administrações diferentes, mesmo que no meio período ou em períodos diferentes. Isso podia ser uma forma alternativa de dar ainda mais robustez para os resultados, mas eu acho que os resultados já estão robustos, mas podia ser uma alternativa de fazer que seria interessante, que seria essa. E, por fim, eu acho que só um último comentário aqui, é que acho que vocês falam bem que para o Fixed Effects funcionar não pode ter nada que seja time variant entre as unidades. E vocês falam que não tem uma razão muito grande para imaginar a mudança de parâmetro de compras no período, que eu acho que seja verdade. Uma coisa que eu fiquei pensando, porém, é que vocês testam o placebo para trás, né? Você não teve nada antes, mas vocês não testam para frente. Em 2015, em particular, você tem a reeleição da Dilma e o Levi assumindo o governo e a política de controle de gastos, e que pode, de alguma forma, talvez tenha impactado a contratação do governo federal. Mas testa se olhar o número, quando você olha aqui o número de compradores para 2015, é meio quando tem essa quebra aqui. Então, eu fiquei pensando, não sei se tem como fazer ou não, mas fazer um pouco esses testes de robustez, não só para antes de 2014, mas também a partir de 2015, para tentar incorporar alguma avaliação que tenha tido na contratação de compras do governo federal como um todo, que poderia ter impactado café também, por que não? Mas esses foram meus pensamentos, e super obrigado, achei super interessante, e espero ter aberto a discussão aí para mais gente poder participar. Fabi, como é que você quer que eu responda? Eu sei que o Paulo está com a mão levantada, tem uma pergunta do Fiuza também. Tem do Fiuza também, acho que a gente pode puxar o Fiuza junto aqui para a discussão, acho que o Paulo vai comentar, e depois, na sequência, você pode fazer o wrap-up e comentar todos. Bom, primeiro, parabéns aí pelo artigo, acho que realmente foi uma ideia muito interessante pegar essa mudança legal, o grupo de controle ali pegando o ABEC, com as dificuldades até que o Fiuza colocou, né, que vocês tentaram assim, restringir o grupo para São Paulo para cuidar dessa idiosincrasia, né, você está trabalhando com controle com características diferentes, mas eu acho interessante agora, vou querer discutir aqui um pouco mais a história final, e alguma coisa que talvez possa ser uma extensão, tá? Então, olha, eu acho que um posicionamento interessante para o artigo é que existe hoje uma discussão muito grande sobre algoritmos que levariam a uma colusão, né? E aí vocês analisam o efeito do algoritmo e mostram que, ao contrário, ele está aumentando a rivalidade bastante. Então, quando você tem uma regra que limita o uso do algoritmo, o preço fica mais alto, e a historinha consistente é que tem mais gente que entra porque, enfim, teria um preço mais alto, né? Eu acho que é isso, assim, é uma forma reduzida, vocês têm ali a mudança da regra, surge mais gente, mas normalmente mais gente está associada a preços mais baixos, né? E aqui, como tem preços mais altos, assim, a história que pode estar por trás é estar atraindo essas pessoas. Mas pode ter também, e aí é algo que o Filippo levantou também, pode ter um efeito composição. Pode ser que as pessoas que estejam não sejam exatamente as mesmas, né? Digamos que tenham empresas que trabalham com algoritmos, são justamente aquelas que têm maior agressividade, maior escala, né? E na hora que tem uma regra que dificulta para elas venderem dessa forma, talvez elas desloquem a sua oferta para outros campos, inclusive a BEC. Tá? Então, poderia ter essas empresas que começariam a vender mais via BEC, menos via compras net. Isso pode ser um problema no DIF em DIF se tem alguma contaminação, né? Você tem exatamente esse grupo que usa mais algoritmos, aumenta a propensão deles em trabalhar mais na BEC. Tem
claro que tem, assim, é plausível que eles não vão desprezar um mercado enorme, né, que é o mercado da Comprasnet, mas é um cuidado que se deve ter. E isso poderia explicar, talvez, por que o preço fica mais alto, né? Não é só uma questão, é você perder players. Uma coisa é o seguinte, é a regra que impede o algoritmo, é você ter perdido alguns players que são os players mais relevantes. Então, é uma coisa que eu acho tranquilo vocês fazerem uma extensão, que é olhar o CNPJ mesmo dos compradores, né, anteriores. Se tem pessoas que ganhavam antes, deixaram de ganhar, e eventualmente esse mesmo CNPJ começa a aparecer com mais frequência na BEC. Tá? Eu acho que é uma coisa que pode ficar bastante interessante aqui. Perfeito. Acho que, Fiuza, não sei se você está escutando a gente, mas se quiser fazer a pergunta para o Lucinda, tudo bom? Obrigada pela ótima pergunta aqui também. Bom dia a todos. Muito interessante. Eu quis assistir, acho que eu perdi na minha agenda, a apresentação do André, que ele chegou a divulgar no LinkedIn, e agora estou tendo a oportunidade de assistir. Depois eu quero ter a gravação para dividir aqui com a minha equipe. Eu estava ponderando que eu estou estudando nesse momento justamente alguns dados, alguns microdados de pregões, né? E procurando em busca de alguns marcadores, e a gente sabe que essa questão bom, não estou entrando no aspecto do algoritmo, o Cláudio levantou uma questão super relevante, mas uma coisa que a gente sabe é que tem alguns arranjos colusivos do tipo coelho, né? Então o sujeito começa a disparar no preço e depois ele some. Então, eu queria saber se o Cláudio verificou se esse pessoal que fez essas quedas contínuas de preços, se elas no final realmente ganharam ou se elas de repente saíram, porque isso pode afetar o preço efetivamente pago. Eu não sei se isso acontece na BEC, mas no Comprasnet é uma coisa relativamente... Eu calculei que mais ou menos uns 11% dos casos na amostra que a gente está olhando, aliás, em duas amostras que a gente olhou, de coisas bem diferentes, o melhor lance ele não ganha. O cara é desabilitado e tal, e isso também poderia explicar essa média de preço. E tem essa questão também do registro de preço, que eu comentei que, no chat, né, que eu não vi, posso ter deixado de ver na apresentação do Cláudio, se ele controlou essa questão de ter registro de preço, e o número de compradores e a dispersão dos compradores, porque isso também vai afetar o preço que ele vai oferecer, porque ele já sabe que o pessoal que está ali na ata tem uma certa distância entre eles, e ele é obrigado a cobrar o mesmo preço. E, eventualmente tem aqueles caronas, que ele pode querer servir também, mas, dependendo da distância, o frete pode valer a pena ou não. Mesmo você restringindo São Paulo, o frete ainda pode ser uma coisa relevante para o preço. Então, tem esses dois aspectos, a colusão de algoritmos que o Paulo levantou, e que eu estou pegando carona no contato, nem tinha pensado nisso, mas agora que ele falou, eu juntei com o que eu já estava olhando, né? E essa questão de registro de preço, que é uma coisa bem clássica, que a gente sempre pede, toda vez que eu falo de registro de preço, o pessoal fala, mas você controlou para a distância? Às vezes essa distância não está muito clara do local de entrega, então pode ser um pouco difícil de coletar nas duas bases. É isso. Então, eu vou começar com a do Fiuza, porque eu acho que aí eu já volto, principalmente dessa pergunta. Não, a gente não controlou pela distância, e foi uma razão meio parecida com o que ele acabou de falar. Tem uma questão, uma certa dificuldade de você entender a priori aonde que o produto vai estar, e você tem uma outra dificuldade sobre como localizar direito os bidders. A gente tinha algumas ideias, mas aí tinha uma questão de gestão do tempo. Acho que esse foi um trabalho primoroso do André de conseguir pegar o acesso a essas bases de uma forma automatizada, mas teve um custo fixo que tomou bastante tempo. Então, aí isso limitou um pouco as escolhas metodológicas que a gente teve que fazer. Sobre colusão, sobre
períodos. A gente teve uma escolha que a gente teve que fazer, porque, na verdade, depois deste período, e o André está aí ainda, ele pode me falar a data certa, mas depois desse período, a regra de fechamento do leilão mudou também. Então, com a regra do leilão mudando também, aí ia ficar um pouco complicado, porque o processo ia ficar mais... As políticas... Ia ter muita política para avaliar. Então, a gente cortou no período que a gente sabia. O processo underlying do Comprasnet, a parte de fechamento aleatório que tem, estava o mesmo, mas puseram duas políticas em cima que não mudavam o framework. Depois o fechamento mudou, aí ficou um pouco diferente, a gente decidiu fechar aqui. Colusão algorítmica, isso acho sensacional, acho que se o André algum dia decidir voltar para a academia, será muito bem-vindo para estudar isso. A gente tinha uma questão, a gente não pensou em fazer essa análise, acho que talvez um pouco pela questão do foco, e talvez, eu acho que essa questão de colusão algorítmica também tem uma evolução da própria tecnologia dos players envolvidos. Então, se a gente fosse fazer uma análise que cobrisse de 2016 para frente, eu acho que a gente teria muito mais algoritmos competindo ou não competindo que a gente poderia ver. E aí sim a ideia de conhecer os CNPJs em mais intensidade, ou seja, ver onde eles estavam, ver se eles estavam nos dois lugares, ver o comportamento deles dentro da parte dos bids, aí seria importante. A gente também não fez isso, a gente fez isso mais ilustrativamente para mostrar, olha, a política fez efeito, existia alguma coisa que estava acontecendo, tinha cara de ter robô aqui. Sim, mas do ponto de vista de análise empírica, a gente ficou lance vencedor, número de bidders. Foi por aí, foi a escolha que a gente teve para esse tipo de coisa. Acho super legal essa ideia, acho que é uma extensão muito boa de entender melhor o que estava acontecendo, até para outras perguntas que a gente possa tirar daí. Mas eu agradeço muito os comentários, tanto do Fiuza, do Paulo e do Furquim. E do Filipe. Obrigado, pessoal. Perfeito. Muito obrigada, Cláudia. Acho que, de fato, é um tema muito relevante, que acho que, como o Filipe comentou, acho que ele chama bastante atenção, aí, não só no meio acadêmico, mas também para políticas públicas, né, para entender exatamente que tipo de restrição se deve ou não deve, quais cuidados tem que se ter quando você tem uma participação de algoritmo, de algum tipo de robô ali, porque acho que sempre é uma linha tênue, né, em saber se até que ponto isso não pode ser um prejuízo aí para fins para concorrência, né. E é um baita filão acadêmico e de políticas públicas. Perfeito, sem dúvida. Bom, não sei se mais alguém tem algum outro comentário aqui. Eu acho que a gente pode passar para o paper do Lucas sobre determinantes de multas monetárias no Brasil. Acho que ele traz aí uma pesquisa bem interessante, trazendo uma base de dados, né, de 2012 a 2020. Lucas, fica à vontade aí de fazer a apresentação do seu paper junto com o Marcelo e com o próprio Esteves, para a gente aqui discutir. Então, gente, é um prazer muito grande, tá, ter essa oportunidade de apresentar esse paper para vocês. Ele, na verdade, é um working paper ainda, né, então passível de modificações e alterações, críticas. Então, é muito importante poder apresentar esse tipo de trabalho num evento em que os painelistas e uma audiência são tão qualificados e podem contribuir bastante. Sobretudo com aspectos legais e políticos, porque eu, como faço parte mais da questão econômica, às vezes algum aspecto de policy ou de law, isso pode passar despercebido. É claro que eu tento me inteirar sobre o assunto, mas não é propriamente a especialidade, né? Então, pessoal, é um artigo que eu fiz em conjunto com o professor Marcelo, que é professor da UFV e atualmente preside a Ampec, e o Luiz Esteves, que todos conhecem da atuação no Antitrust, né?
Então, pessoal, a gente buscou, nesse trabalho, analisar os determinantes das multas antitruste aplicadas às corporações no Brasil. E, por meio dessa apresentação, espero ficar dentro dos 20 minutos, eu vou detalhar brevemente alguns aspectos, tá, pessoal? Então, passando rapidamente pelas essas questões que todos é de conhecimento comum a todos, nós temos as infrações anticompetitivas, né, pessoal, dentro da teoria, dentro da realidade do funcionamento dos mercados, olhando um pouco pela ótica da economia, e dos incentivos econômicos, quais são os objetivos em comum dessas infrações? Reduzir ou extinguir uma concorrência que teria que se estabelecer em determinado mercado, tá? Essa extinção ou redução da concorrência pode ser presente ou futura, porque nós sabemos que existem práticas, por exemplo, de preço predatório, em que as empresas têm prejuízo no tempo atual, mas visam um monopólio ou uma concentração de mercado futuro. Então, nós temos essas definições que são comuns nos livros textos de microeconomia, né, e de organização industrial também. Temos alguns tipos de infrações, né, desde as mais tradicionais, que são cartéis horizontais, esses cartéis hardcore que nós temos, que são punidos ao redor do mundo, abusos de posição dominante também, então, fixação de preço de revenda, entre outros, né. E nós temos exemplos mais recentes, uma literatura também muito viva, artigos de alguns anos atrás, e desse ano, inclusive, que tratam de novas formas, né? Os mercados são dinâmicos e eles criam novas formas de restringir a concorrência. Então, nós temos esses cartéis hub and spoke, que quando são utilizados outros níveis dentro da cadeia de produção e comercialização. Temos o chain litigation, que é como se fosse um assédio judicial, e os ambientes digitais que os apresentadores anteriores trataram muito bem, né? Temos uma gama enorme de novos casos e que devem ser adaptados pelo julgamento do CAD e das outras agências antitruste ao redor do mundo, tá? Então, pessoal, o fato é que nós temos arcabouços legais que visam punir essas infrações, né? Então, temos um histórico, né, de punições a infrações anticompetitivas, e quando nós pegamos tem um livro, The Economics of Collusion, da professora Leslie Martz e do Robert Marshall, que eles tratam bastante disso, mostrando como que isso funcionava nos Estados Unidos, que tinham os trens, que as empresas de trens combinavam ações, isso era muito danoso. E depois eles fizeram o Sherman Act, no Canadá também, é um país que teve uma legislação foi um dos primeiros países a ter uma legislação formal, né? No Brasil, nós começamos a ter um pouco mais de enforcement nesse sentido a partir da década de 90, né, pessoal, com a abertura econômica, com a lei de 94, posteriormente essa lei foi atualizada em 2011, né, 12529, se eu não me engano, que trata do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Então, os países desenvolvidos ao redor do mundo, eles punem essas infrações. Agora, dentro da questão econômica, nós temos um questionamento importante, que é como punir essas infrações, né? Temos toda uma literatura de sanções ótimas, né, que visam intermediar possíveis custos e benefícios desse enforcement antitrust. Ele visa o que, basicamente? Prevenir as infrações, que é o aspecto principal, os livros tratam disso geralmente. É muito melhor você prevenir uma infração do que você descobrir e punir. Por quê? Porque é menos custoso, a prevenção, você evita os danos, e você, com uma legislação, você consegue prevenir vários casos. A punição, você vai descobrir um caso, gastar tempo, recursos para punir aquele caso, e vai estar punindo um caso apenas. Então, a prevenção, o aspecto dissuasivo, né, o deterrence effect é o mais importante. Mas o fato é que várias infrações ocorrem e elas devem ser punidas, até mesmo para reforçar o aspecto preventivo. Então, mas como punir essas infrações? Nós temos questões de proporcionalidade, que
a sanção, a multa, a punição deve ser proporcional à vantagem oferida, deve ser maior, menor. Temos a questão de justiça, temos a questão de falência. Não é papel da legislação antitrust levar empresas à falência, porque você vai estar estimulando uma concentração de mercado, o que é contraintuitivo com o objetivo inicial da legislação. Né? Entre outros aspectos, tá, pessoal, que podem, temos aspectos políticos, legais, que às vezes algum espectador pode até contribuir nesse sentido, tá? E dentro disso, pessoal, nós temos a contribuição da economia do crime, que é aquela literatura proposta pelo Becker, que trata de visualizar uma infração, um crime, como pela ótica dos incentivos econômicos mesmo, e com a questão da economia marginal, de você ter benefícios marginais, custos marginais, e é uma função de utilidade do criminoso, entre aspas, do possível infrator, e ele estaria, de certa forma, maximizando uma função de utilidade, né? Mas também nós podemos, algumas infrações antitrust, nós temos uma questão que não é de ser não somente uma criminalidade individual, mas algo como um crime organizado, porque se você pega um cartel clássico, por exemplo, são N maior ou igual a 2 membros, que combinam, agem de forma coordenada. Então, isso já tem uma outra literatura de economia de crime organizado, possíveis traições. Então, é bastante interessante esse arcabouço que a literatura nos fornece, tá, pessoal? Então, dentro de todas essas questões que eu pontuei inicialmente, qual que é o objetivo do trabalho, gente? É encontrar alguns fatores associados às multas que o CAD aplica para as corporações, tá? Que incorreram em infrações anticompetitivas, tá? Então, pessoal, se nós analisarmos até o título, isso é algo que eu também estou pensando, porque, na verdade, a gente diz determinantes, essa palavra é muito comum nos artigos de economia, mas a gente pode olhar mais pelo lado de fatores associados, ou como o professor John Connor, de Purdue, ele tem uma literatura nessa área, ele fala de uma previsibilidade, de você conseguir, de alguma forma, prever o nível de multas que é aplicado, tá? Então, mas, assim, de forma simplificada, eu digo que é questão de determinantes. Por que corporações? Porque, à primeira vista, nós imaginamos empresas, né? Empresas ou indivíduos, mas, na verdade, tem outros tipos de entidades legais, com CNPJ, que atuam nas infrações anticompetitivas. Por exemplo, associações é muito comum, sindicatos é muito comum, então, às vezes, ONGs ou empresas sem fins lucrativos. Então, quando eu digo corporações, em português não é tão utilizado, mas em inglês eles falam muito disso, né? O Corporate Leniency Program, por exemplo. Então, o programa de leniência corporativo. Aí você tem o dos indivíduos também, eles separam isso. Então, a gente trata disso, de empresas ou corporações com CNPJ, né? Que não são indivíduos, tá? O artigo, a gente tem que limitar algumas coisas para poder focar em outras. A gente trata de multas, então penalidades monetárias, nós não falamos de remédios estruturais, não tratamos de punições a indivíduos e também não tratamos de punições por não cumprimento de sentença, porque quando a gente analisa as decisões do plenário do CAD, eles colocam, por exemplo, se a empresa não cumprir, vai pagar R$5.000 de multa por dia. Então, a gente não entra nesse escopo não, tá, pessoal? E os resultados são importantes, a gente julga, né, para os policymakers, advogados, no sentido de orientar uma defesa, pesquisadores, e também a questão do efeito dissuasivo, que eu acho que é o principal, tá? Porque os possíveis membros de infrações antitrust, eles, de posse dessas informações, isso pode gerar um receio. Eles saberem que uma penalidade vai ser mais alta, se determinada característica for apresentada, isso pode gerar um receio de iniciar ou continuar com a infração. Tá, pessoal? Então, dado esse panorama inicial, passando para a metodologia,
Nossa base de dados ela é construída, tá? Então eu me debrucei sobre esses processos que o CAD julgou, desde julho de 2012, que é quando, a partir desse momento, entrou em vigor a lei de 2011, que você tem 180 dias após a promulgação da lei para que ela entre em vigor. Então, até dezembro de 2020, que é o tempo final que eu estipulei, tá, pessoal? Nossa base de dados contém todos os casos de infração anticoncorrencial em que pelo menos uma corporação foi multada regularmente, ou seja, com uma penalidade monetária. O que não entra aqui? Não entra casos em que só houve punição para indivíduos, são pouquíssimos, mas tem, e também não entram casos, por exemplo, você tem uma empresa, ela foi, e o CAD, na hora de punir, ela resolve fazer um TCC. Logo, não tem uma multa regular. Logo, esse caso não entra na amostra. Por que a gente exclui leniência e TCC? Porque nem sempre essas informações estão disponíveis. Alguns casos de acordo de TCC, eles colocam a multa que seria aplicada, mas outros casos não. Então, tudo que eu não tive acesso, que eu não tenho como acessar, não tem como eu incluir na amostra, tá? São ossos do ofício, né, pessoal? Quem trabalha com base de dados sabe bem disso. No total, nós temos 146 casos que contém 597 corporações. Tem casos que é uma só, então uma empresa de plano de saúde, uma associação, e casos que tem vários, né? Então, o cartel de Britas eram, acho que, 27 empresas. Outras infrações têm inúmeros membros, tá? Essas multas foram atualizadas pela Selic para dezembro de 2020, que é como o CAD faz para atualizar as multas. Eles atualizam pela Selic, que eu imagino que seja uma forma como um custo de oportunidade, talvez, né? Isso já é feito há tempo, se vocês, com os votos de conselheiros de anos atrás, já era feito dessa forma, então eu mantive para esse paper. Aí, pessoal, qual que é uma questão metodológica que nós temos? A princípio, nós poderíamos estimar isso por MQO, normalmente, em que cada corporação é uma observação, um I. Porém, nós temos um problema que é o seguinte: os membros da mesma infração, muito provavelmente, eles são correlacionados, têm características em comum dentro dessa infração, que é o que seria isso? Seria o momento em que foi punido, o escopo de atuação da infração, as características em comum do mercado. Então, o que nós pensamos? Nós temos que tratar essa correlação entre membros intragrupo. Uma forma de fazer isso pelo modelo multinível, são os modelos hierárquicos, que a literatura chamam de Randall Coefficients. Então, tem várias formas de denominar. A gente sugere esse modelo, essa forma que é pelo intercepto. O intercepto, ele é aleatório, no sentido de que corporações que compõem o mesmo caso apresentam o mesmo intercepto, mas corporações de casos diferentes apresentam interceptos diferentes, que é dado justamente por esse termo de erro relacionado a cada caso. É possível incluir random slopes, aqui também, inclinações diferentes, mas isso traria uma complexidade desnecessária e a gente atestou uma robustez dessas estimações. Então, esse aqui foi adequado para os nossos propósitos, tá? Quais são as variáveis, pessoal? São o número de incisos da Lei 12.529, que a corporação foi enquadrada, ou equivalente se ela foi julgada na lei antiga. Várias corporações foram descobertas a infração antes da promulgação dessa lei, então elas são julgadas pela lei anterior de 94, mas a gente faz uma equivalência. Se a corporação é uma empresa regular, ou seja, uma empresa de mercado ou não, ou outra coisa, ou associação, ou sindicato, número de empresas envolvidas, são fatores que a gente acha que está correlacionado com o nível de multa, tá, pessoal? Então, quanto maior o número de incisos, maior o nível de multa. Se é uma empresa ou uma associação, sindicato, tem uma relação com as multas. O número de empresas envolvidas na infração, número de corporações, desculpa, nível de multas, isso tudo está relacionado ao dano causado, a essas questões. A duração da infração também
se teve leniência no caso, ou se teve TCC no caso. Temos variáveis que tratam do mercado relevante, não no sentido que a gente trata dentro da literatura, aquela definição, é mais no sentido de atuação, é nacional, internacional, porque nós não tivemos como realizar análises tão específicas de mercado relevante para cada caso, né? São muitos casos, isso aqui toma meses de análise, né? Nós temos que analisar os processos, para definir essas durações, isso tudo demanda um tempo, né, pessoal? Então, a gente tenta simplificar alguns aspectos, e nós incluímos também dummies para capturar efeitos fixos dos anos, porque nós temos aqui, na verdade, uma cross-section de casos que foram julgados em tempos distintos. Então, a gente tem que fazer o máximo para controlar essas especificidades temporais. Ok, pessoal? Só um breve comentário. Aqui, nessa parte das multas, é a informação que nós temos pelas decisões do plenário do CAD para todos os casos. O ideal mesmo era que nós tivéssemos as alíquotas. Por quê? Porque as multas dependem das alíquotas que o CAD determina. Então, 15%. Né? Nessa lei nova é até 20%, né? Para as empresas comuns. Porém, as alíquotas, elas não são disponibilizadas para todos os casos, e na maioria das vezes elas não são disponibilizadas. Eu acho que os advogados pedem sigilo, né, de informação sensível, e há uns anos atrás eu até tentei, pelo sistema de informação ao cidadão, tentei ver se eu poderia ter acesso, mas não pode, então é uma questão legal, infelizmente a gente lida com o que é possível, tá? Então nós temos, mas as multas nós temos. Então a gente sabe que uma empresa foi multada em R$1 milhão, mas nós não sabemos se aquilo é 15% do faturamento, se é 10%, infelizmente. E em muitos casos, essa alíquota também não é estipulada. Tem casos que as empresas não fornecem as informações. Temos, dentro desse universo aqui, dessa amostra, temos vários casos distintos, tá, pessoal? Aí o CAD busca outra forma, outro critério para punir, às vezes um caso parecido, ou observa o que as agências ao redor do mundo estão fazendo, se for um caso internacional. Então, pessoal, já indo para os resultados e para a conclusão, aqui nós temos algo como um histograma, né, o número de casos e o número de corporações que foram julgadas por cada ano. Em 2012 não tivemos nenhum, tá? Aí a partir de 2013 teve um aumento e depois um decréscimo. Aqui teria esse gráfico traz algumas informações importantes que podem gerar estudos futuros. Por exemplo, o fato de ter diminuído a partir de 2014, 2015, isso talvez queira informar que o enforcement antitrust está sendo bem desenvolvido no país, ou seja, menos casos estão sendo descobertos e punidos. Talvez é uma informação importante, é algo possível de ser estudado. E aqui nós temos algumas estatísticas descritivas, tá, pessoal, que eu vou passar rapidamente. Uma multa máxima que é o cartel de cimentos, que quando nós atualizamos, vira um valor bem elevado. Duração, temos casos que o mínimo é 1 ano, então se o cartel operou a infração operou poucas vezes, em um mês apenas, mas na amostra ela entra como 1 ano. E o máximo 33 anos, que foi um caso de cláusula de raio de ação de shoppings, que se eu me recordo bem, tá, pessoal? Partindo já para os resultados, gente, o que ocorre? Nós estimamos o modelo log linear, então a gente calcula os coeficientes. Nós podemos analisar os coeficientes, mas para encontrar a variação percentual, nós temos que fazer o exponencial menos 1, na verdade. Isso os livros de econometria informam para a gente, quando nós tiramos o exponencial. Então, aqui a gente já apresenta das duas formas e nós mostramos as significâncias. O que ocorre, pessoal? Nós vemos que o número de incisos é positivamente relacionado, focando na análise multilevel, tá? O MQO nós estimamos para robustez e para mostrar também como que essa análise multilevel
multinível, ela altera a magnitude dos coeficientes. Não altera os sinais, mas altera a magnitude. Nós vemos que um inciso a mais que a empresa é enquadrada está associado a um aumento de quase 35% na multa frente à média da amostra, que considera a média do caso também, porque é uma análise multinível, tá? Duração, significativo também. 1 ano a mais que a infração ocorre, que o CAD consegue descobrir e provar, está associada a quase 5% a mais na média da multa. Só uma coisa que eu me esqueci de me atentar, nós colocamos em LN, em logaritmo, justamente para que nós possamos ter essa variação percentual, porque é possível analisar de forma monetária, mas alguém que, às vezes, lê esse artigo daqui a 4 anos, 5 anos, os valores de hoje é diferente de nós falarmos daqui a 5 anos. Então, aqui a gente trata em termos percentuais, fica algo um pouco mais atemporal, tá? Eu acho que, e mais fácil de visualização. Corporações não foi. O fato de ser uma empresa comum está associado a um aumento de quase 120% a mais da média da multa, da amostra. Então, isso é uma informação importante, por quê? Porque leva a crer que empresas são punidas de uma forma mais severa do que associações e sindicatos. Temos algumas explicações para isso, porque empresas, às vezes, a vantagem oferida pode ser maior, porque ela é orientada para o mercado. Associações e sindicatos têm outros tipos de objetivos, né, gente? Que ela tem toda uma literatura de quando nós temos as empresas capitalistas que não visam lucro, enfim, tem uma literatura relacionada a isso também. O escopo do mercado, o escopo de atuação da infração ser internacional ou nacional, e também está bastante associado ao grau de multas, tá, ao nível de multas aplicadas, em comparação com o mercado, o escopo ser municipal, que é a base. Tudo bem? Então, nós temos coeficientes aqui significativos. E essa parte, pessoal, esses efeitos fixos, eu não entro a fundo no artigo, porque isso aqui daria um trabalho por si só. Nós teríamos que verificar questões institucionais do CAD, políticas, aqui nós temos impeachment, mudança de presidente interino assumindo, eleições, teríamos muitas coisas, fora outros aspectos econômicos, né, de juros, câmbio, enfim, tudo que possa interferir nessas questões. Então, nós não adentramos nisso. O que é importante de visualizar? Quando estimamos por MQO, nós temos um R ao quadrado de quase 40%, não é um R ao quadrado altíssimo, mas dentro do que a gente tem de possibilidades de variáveis explicativas, é razoável. E esse intra-class correlation mostra o quanto da variância das multas está relacionada a fatores explicáveis por cada caso, e não por corporações individualmente. Então, com esse 0,6, nós queremos dizer que 60% da variância é explicado por fatores intra-casos e não intracorporações. Isso demonstra a relevância de estimar o modelo multinível em face o MQO, tá, pessoal? Então, partindo para as conclusões, a gente verificou que alguns fatores estão positivamente relacionados ao nível de multas aplicado pelo CAD, tá? E essas informações a gente julga como bastante importantes para interessados, e uma sugestão seria que nós podemos fazer, ou outras pessoas também, outros interessados podem focar nisso, é analisar essas questões institucionais, tá? Analisar variações no arcabouço legal, no arcabouço político, e como que isso alterou as políticas de determinação de multas dos conselheiros do CAD, tá? É isso, pessoal, espero não ter me estendido muito, viu? Finalizo aqui, agradeço novamente a oportunidade. Lucas, nós que agradecemos aí na tua apresentação, acho que, de fato, é um artigo muito interessante, né, para tentar trazer um pouco o que você comentou, né, determinantes, né, é um pouco difícil saber exatamente o que determina ou não uma imposição de uma multa, acho que, de fato,
as autoridades da concorrência, elas têm avançado no uso disso com relação a um deterrence, em relação ao enforcement melhor. A gente sabe que tem, além da própria aplicação de multas do CAD, tem também a utilização de ações de reparação de dano com essa finalidade. Então, a gente tem várias esferas aí atuando, né, com essa finalidade do própria dissuasão das práticas. E acho que o seu artigo, ele traz aí um pouco essa discussão que muito, enfim, existe, né, dessas incertezas, o que efetivamente determina uma multa ser maior ou menor. Claro que tem lá na própria lei da defesa da concorrência os incisos de agravantes, atenuantes, mas isso também depende muito de caso a caso. Então, eu acho que é um artigo que traz um pouco, do ponto de vista econômico, alguns drivers, né, ainda que a gente saiba aí que tem um pouco de dificuldade na compilação dos dados, né, vocês tiveram um trabalho bastante interessante de compilar quase 150 casos, né, depois da nova lei de 12 até 20, e tentar trazer assim, poxa, será que tem algo ali que a gente já consiga antecipar, porventura numa análise prévia de um julgamento, se isso vai ter aí uma imposição maior ou menor de uma penalidade monetária? Então, acho que pelo menos esse é o objetivo que vocês trouxeram, né? Eu acho que seria bem interessante, uma coisa que eu acho que vale a pena até observar no artigo, você comentou agora na tua exposição, mas no artigo não consta de por que não foi usado a própria alíquota ali na própria estimação, né? Porque, de fato, se fosse, ficaria relativamente comparáveis ali os casos, né? Porque a imposição da multa em si, com base nas variáveis explicativas, ela ficaria mais, digamos, comparável e traria um pouco mais, talvez os resultados fossem até mais interessantes do ponto de vista nesse balizamento, né? Do que efetivamente é o que agrava mais ou menos, né, número de incisos, vocês trouxeram ali a própria, se é um cartel internacional e nacional. Isso também eu fiquei um pouco de dúvida, porque na inclusão das dummies, vocês tipificaram ali se foi um cartel internacional, e o baseline é sempre se ele é municipal, certo? Então, é sempre isso. Internacional, municipal, nacional, municipal, estadual, municipal. Isso. Claro que isso depende de caso a caso, mas pela literatura, por exemplo, internacional, ali, sempre tem ali uma exposição de que o internacional vis-à-vis qualquer tipo de escopo mais nacional, seja ele municipal, às vezes por uma questão, né, de uma listação ali naquele município, mas talvez se colocar ali um sim ou não internacional vis-à-vis qualquer tipo de escopo nacional, talvez possa trazer ali um pouco esse confronto em relação ao que a própria literatura traz, né, que a gente tem observado, pelo menos em cálculos de sobrepreços, que seria ali uma forma de você avaliar o dano, né, a vantagem oferida daquele cartel. É bem notório que tem exposto, quando o cartel internacional, você tem aí pelo menos 20%, 30% a mais em relação ao cartel nacional, né, então talvez possa ter aí talvez até fazer alguma robustez, um teste de robustez, se isso traz uma diferença, porque como ambos trouxeram para vocês resultados significativos, né, 200% aí de diferença, então talvez isso possa ter ali alguma adequação em relação se de fato não é o internacional que está fazendo, se é um escopo internacional que de fato faz com que aquele cartel tenha aí uma posição de multa mais significativa. Outra variável que foi usada de controle é se aquele cartel teve um TCC ou uma leniência. Ambos ali foram usados de forma concomitante, certo? Em termos de controle? Não, são variáveis distintas. Mas foram as duas no mesmo modelo, ou seja, tanto se teve... Isso. Tá, porque normalmente se teve uma leniência, provavelmente tenha um TCC, talvez valha a pena fazer um teste de robustez ali, com inclusão de um ou outro, de repente está correlacionado ali, pode ter uma colinearidade, né, porque, de novo, acho que essas variáveis também mostraram ali na verdade, eles ficaram não significativos, né, na modelagem ali, mas, de fato, eu acho que é um artigo bem interessante, aí ele traz uma luz aí, que é uma pergunta que, principalmente os advogados, sempre se fazem, em como é que posso, né, prever essa incerteza em relação
a condução dessa penalidade. Nós, economistas, a gente sempre fica tentando auxiliar no sentido do entendimento do que pode ser um atenuante, um agravante, mas ele traz aí uma discussão muito interessante para políticas públicas também, né? E é uma pena não ter, de fato, essa alíquota, que acho que ela traria ali uma avaliação bem mais aguçada no sentido do que efetivamente está trazendo de determinantes, se é que a gente possa dizer ali na modelagem, né? Acho que o Cláudio levantou a mão também. Desculpa, pode falar. A questão da alíquota nós tiraríamos o efeito do mercado afetado, né? Seria isso, porque a alíquota já seria algo objetivo, que não teria essa questão. Agora, uma coisa que eu penso que talvez fosse uma possibilidade seria o CAD fazer como tem no IBGE, de uma sala secreta ou algo nesse sentido, em que pesquisadores que gostariam de ter acesso a alguns dados pudessem pegar esses dados, estimar e assinar acordos de exclusividade, né, de não divulgação, e sair com as estimações. Isso ocorre muito com essas pesquisas do IBGE, né? Você não tem acesso público, mas você tem um acesso particular. Mas eu não sei, às vezes, do ponto de vista legal ou político, isso seja uma grande bobagem que eu estou falando. Né? Mas, dos casos que você coletou ali, daqueles 146 ou 49, a maioria, porque normalmente, em alguns casos, eles divulgam, né, ali, sim, mas a maioria você estava sem essa amostra muito reduzida. Isso, eu não contabilizei uma porcentagem, não, mas muitos não divulgam. E não divulgam a alíquota, e também não divulgam o faturamento em que a alíquota se baseou, porque se você tem duas, você tem o resto. Conta reversa ali, seria um outro. E acho que só por fim, antes de passar aí para o Cláudio, um outro aspecto acho que é interessante, que poderia ser explorado, você também comentou agora na sua apresentação, que o que está sendo representado por aquelas dummies de ano, de alguma forma, ela está ali tentando captar o que não está sendo capturado de forma expressa pelas suas variáveis explicativas, né? Mas acho que um ponto bem interessante de avaliar, essas são as mudanças institucionais que o CAD passa, né, de mandatos, de diferença de composições dos conselheiros. Se o relator, de repente, foi economista, a gente sabe que isso, por hoje, ainda não é algo relevante, assim, mas, de repente, pode ser interessante no atual momento, nos passados, teve aí uma discussão sobre, poxa, vamos calcular algum tipo de sobrepreço ou não, mas se teve aí algum amparo, se teve alguma, na análise daquele julgamento, se, porventura, teve alguma discussão econômica relativa à vantagem oferida ou não. Acho que tem alguns casos que, talvez, isso possa ter impactado, ainda que isso não entre de forma expressa para fins do cálculo de uma penalidade, né? Isso vai muito mais com base na lei em si. Mas, de fato, eu acho que é um avanço bem interessante aí para nessas discussões de policy, né? Obrigado. Cláudio, se quiser. Olá, tudo bem? Bom dia. Parabéns, Lucas, pelo trabalho. Esse assunto é muito interessante porque o Fiuza está aqui e o Guilherme também. A gente está com um trabalho já de alguns anos pelo IPEA sobre danos de cartel, e um dos trabalhos que eu fiz era um pouco de falar sobre efeito preempção e as estimativas, quão preemptivo é o padrão atual de sentencing de casos de cartel. Então, eu tive que olhar um pouco esse negócio, e aí duas coisas me chamaram a atenção, e são comentários para pensar um pouquinho, acho que para melhorar. Primeiro geralmente tem uma questão no sentencing, na sentença, que você põe a multa, e essa multa é a pecuniária, mas você tem um monte de sanções acessórias. Dependendo do setor e dependendo da empresa, a multa é o troco do ônibus. O que pega é sanção acessória, tipo, não poder participar de licitação. Assim, tem casos em que a empresa só faz, por exemplo, tinha casos que a empresa só fazia coisa para a Petrobras.
Tinha a multa, mas o problema era que ela era proibida de vender para a Petrobras. Sim. Tipo, o fine em si não pega, o que pega é a sanção acessória. E às vezes é enjoado você ter essas sanções acessórias. Aí vem a segunda dica. Eu achei nesse processo, eu achei esse livro aqui, depois eu te passo, da Flávia Chiquito dos Santos, chama Aplicação de Penas na Repressão a Cartéis. Isso aqui é derivado da tese de mestrado dela na São Francisco, e ela é advogada. Então, ela fez um levantamento maravilhoso dos processos de levantamento de sentença, com todos os detalhes, e eu acho que esse conhecimento fino do texto legal e a informação que você pode ter do texto da decisão jurídica, ele é especialmente valioso. Tá? Tanto que lá ela tem uma estimativa de porcentagem média aplicada, que pode vir a ser útil, tem o detalhamento dessas sanções acessórias, situações onde a condenação foi encaminhada para particível para reparação de danos. Então, a Flávia estava aí. Agradeço novamente a indicação do livro dela, que eu sabia por causa da tese, mas eu acho que é um trabalho assim, não vai até 2020, acho que vai até 2015 ou 2016, mas pega o período da lei anterior, então pega desde o começo. E está muito bem mastigado assim, para pegar uma análise empírica no estilo do que você está fazendo. E pode servir como um double check da pesquisa primária que você fez, que é uma coisa muito, muito legal. Tá? Acho que esse livro chama Aplicação de Penas na Repressão a Cartéis. Não, obrigado, Cláudio. Vou procurar, sim. O Guilherme também levantou a mão aqui. Guilherme, por favor. Primeiro, dar os parabéns para o Lucas pelo trabalho, pelo esforço. A gente sabe a dificuldade que é consolidar esse tipo de informação e a quantidade de informação. E no mesmo sentido aí do Cláudio, talvez de dar mais alguns visões aqui um pouco mais detalhadas de cada um dos processos, ou seja, você tentar olhar cada um desses processos, talvez com uma lente, com uma lupa, para talvez trazer mais informações dos processos e tentar entender o significado de cada um dos resultados, ou até melhorar a identificação aí desses determinantes, né? Por exemplo, um determinante que é mais fácil é a duração do cartel, né? Isso, muitas vezes, no processo, isso está mais claro lá, então você consegue colocar. Mas isso entra, isso é apenas uma das ponderações, né, do tamanho aí da multa que o Conselho julga. E essa questão da duração do cartel, ela tá junto com outros fatores lá no artigo 45, né, que a própria Fabiana já colocou lá dentro, como, por exemplo, a reincidência. Talvez a reincidência seja um fator fácil de você identificar. Eu acho que são pouquíssimos casos, talvez, mas é um fator que você vai ter lá. Se teve algum, agora, uma discussão mais recente, né, ou se teve alguma menção de cálculo de vantagem oferida ou não, né, talvez seja também uma dummy ali que você poderia colocar, ou seja, desagregar esses fatores ali, talvez agregue mais na sua discussão de quais foram os fatores determinantes. A gente sabe que muitos votos dos conselheiros ali, eles não fazem muita distinção, mas na medida possível que você for conseguindo mapear isso, talvez vai agregando mais informação ali para os seus resultados. Para finalizar, só um ponto que você colocou ali, uma dummy de companhia e de sindicatos, né, versus sindicatos e associações. Isso, né, se entrar nos processos, você vai ver que a grande problema ali de pena de sindicatos e associações é que eles não têm faturamento, ou o faturamento é muito baixo, né? Então, por isso que você dá esse peso aí, né, das associações, dos sindicatos, é muito menor em termos de multa,
né? Aí até pensar, né, como é um ponto fora da curva, será que vale a pena incluir isso nas regressões, ou fazer também, né, para ver a robustez ali dos determinantes, tirar associações e sindicatos também, para ver o que acontece com uma estimação sem eles, né, para ver se os determinantes ali mudam. Então, eu acho que o futuro aí de se utilizar essa base aí tem muitas outras aplicações, muitos outros refinamentos, mas mais uma vez parabéns aí. Obrigado, Guilherme. De fato, acho que como o Guilherme comentou, acho que é um paper que é bem interessante, acho que ele traz uma luz muito importante aí nas discussões, e eu acho que, de fato, fazendo essa análise dos casos, na medida do possível, a gente entende, aí são quase 150 casos, né, é difícil você ter uma base tão consolidada, mas, de repente, aí tentando buscar algumas outras informações em blocos que possam ser agregadas ali como variáveis explicativas, acho que talvez possa incrementar ainda mais aí a tua pesquisa, né? Mas, de qualquer forma, é um trabalho muito interessante. Parabéns, Lucas. Obrigado mesmo. Não sei se temos mais perguntas, mas acho que estamos acabando o tempo, né, Paulo? São quase meio-dia. Isso, bom, enfim, tivemos acho que foi um ótimo momento aqui para discutir esses trabalhos, trazer alguns que estavam, assim, talvez ainda não tão divulgados. Eu acho que esse é o espírito da coisa, trazer trabalhos ainda não publicados, né, para essa discussão. E entendo que chegamos aqui ao final desse primeiro dia. Sempre lembrando, a nossa jornada normalmente é uma jornada, né? Jornada literalmente um dia, né? Mas que resolvemos, assim, em tempos de pandemia, dado que não tem deslocamento físico, né, dividir em 2 manhãs. Foi o entendimento que essas 2 manhãs seriam, assim, custariam menos, o custo de oportunidade das pessoas é menor. Então, amanhã a gente continua, e uma das coisas que foi uma inovação dessa edição foram essa chamada para jovens pesquisadores, e acho que a gente tem surpresas excelentes. Surpresas em que sentido, né? Vários de nós acho que já conhecíamos ali um ou outro, mas são pessoas que estão chegando agora com trabalhos muito interessantes, em 2 sessões que serão paralelas, né? E eu recomendo demais a vocês a participarem ali dessas 2 sessões. E depois temos uma sessão sobre a parte de regulação em saúde, concorrência em saúde, também ali na segunda parte do dia. Perfeito. Bom, então acho que obrigada a todos. Amanhã a gente continua com a nossa segunda parte da jornada, e a gente agradece aqui o pessoal do IBRAC, Ana, André, Dora, o Pontual, não sei se o Pontual já foi, mas aqui pelo lado do GDEC da UFRJ, e o Paulo aqui pelo INSPER, né? Acho que esse evento está sendo feito em conjunto com todos, e amanhã, então, a gente continua essa ótima discussão aqui com mais uma rodada de discussões de artigos e trabalhos dos jovens pesquisadores. Boa tarde a todo mundo.